Graças e paz, amados. Quem está feliz aqui essa noite? Olha para o irmão mais feliz que tiver do seu lado aí. Vê se ele está com cara de feliz mesmo. Pergunta para ele, está feliz, irmão? Diga para ele, se não tiver, irmão, tem alguma coisa errada. Diga, a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Isaías, a Bíblia diz, Isaías 61, que ele trocou espírito angustiado por óleo de alegria. Tem óleo de alegria dentro de você, amém? Aleluia. Amados, estou muito feliz. Mais um culto de milagres, mais uma noite poderosa na presença de Deus. O segredo é você chegar com expectativa, não é verdade? O segredo é como você chega, não é o pregador, né? Costumo até dizer que não tem pregador ruim, tem torcida ruim. Amados, na realidade, quando vamos à casa do Senhor, temos que ir com expectativa no coração, para que Deus fale conosco. Enquanto nós pregamos um sermão, ou alguém está pregando um sermão, por trás dessa mensagem, o Espírito de Deus está falando com cada pessoa no individual. Ele pega alguma coisa da mensagem para falar com você. Então fica de coração aberto, de mente em alerta, porque Deus vai fazer grandes coisas com você aqui essa noite. Eu tenho só alguns avisos para dar, é sobre a nossa ação social, né? Que hoje a gente deu uma relaxada esse mês, e nós podemos ajudar a vida de muitas pessoas, né? Entendo que 1 quilo de alimento não é nada para mim e para você, mas quando nos juntamos, ou quando se junta, né? O meu, o teu, a gente vai poder ajudar outras pessoas também. Hoje tem muitas pessoas precisando, amados. Então lembre, anote no papel, bota uma bolsinha, não esqueça, domingo que vem, você traga para o culto, tá bom? Inclusive tem até uma cesta que a gente deixa aqui, né? Para que as pessoas lembrem. Pediria até para colocar lá ao lado, pode colocar lá para o lado de lá. Hoje é um culto de milagres, é o nosso culto da quinta-feira. É um culto que nós oramos por cura, oramos pela tua casa, pela tua família. Mas eu quero ministrar uma palavra que subiu ao meu coração. Há um tempo atrás o Senhor ministrou ao meu coração sobre uma palavra sobre não se conformar. E eu peguei essa mensagem e fiz uma série de mensagens com essa mensagem. Eu costumo não estudar para pregar, eu não me preparo para pregar, eu estudo para me alimentar. Mas às vezes Deus sobe algumas frases e eu dali faço algumas coisas. Eu sou um falador. Então eu quero ministrar hoje sobre atitudes que fazem toda uma diferença, amém? Dentro dessa palavra não se conformar, né? Então é sobre isso que eu quero ministrar. Abre tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, só a parte A. Quem tiver a sua Bíblia, iPad, iPhone ou ela digital, pode abrir também, não tem problema. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui essa noite. Hoje foi um dia, a tarde maravilhosa. O Senhor fez grandes maravilhas conosco. Romanos 12, versículo 2, a parte A. Quem achou, diga amém. Diz assim: não vos conformeis com este mundo. Só essa parte eu quero. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, em reverência à palavra do Senhor. Pai, queremos ministrar a tua palavra aqui essa noite. Sabemos que na nossa capacidade humana, na nossa intenção humana, jamais conseguiremos falar as verdades que estão no teu coração, a não ser que o Espírito Santo nos conceda e fale conosco. Pai, que não seja a minha voz humana, mas que seja a batida do coração de Jesus falando com a tua igreja aqui essa noite. Que o teu Espírito possa usar minha boca e minha vida para tocar os corações aqui essa noite. Pai, queremos uma noite de glória, uma noite na tua presença, uma noite de milagres. Eu entendo que quando estamos diante de tua palavra, Pai, a tua palavra, ela criou o universo. Hebreus 11:3 diz que o Senhor criou todas as coisas pelo poder dessa palavra. E Hebreus 1:3 diz que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder dessa palavra. Enquanto essa palavra não é entendida, ela é papel e tinta. Mas quando ela é revelada, quando ela é entendida ao coração do homem, quando ela sobe revelada ao coração do homem, ela se transforma na palavra que deu vida ao universo, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ó Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pois tu elevaste tua palavra acima do teu trono, colocaste o teu nome e a tua palavra acima do teu trono, e até você se submete a essa palavra. Obrigado, porque a tua palavra é invariável, tua palavra é imutável, tua palavra não falha, tua palavra não muda. Por isso, nessa noite, manifesta o teu poder através da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Aleluia. Amados, tudo na vida é uma questão de conformidade. Tem pessoas que já acham que chegaram no seu limite. Tem pessoas que não mudam de vida, que não alongam sua fé,
Por quê? Porque tem uma mentalidade velha, tem uma mente muito raquítica, uma mente muito pequena. E nós entendemos que Deus é muito grande. Eu percebo, ouvindo alguns tipos de orações, que as pessoas não oram a sua oração tamanho de Deus. Elas oram a sua oração tamanho do seu problema. E eu aprendi, acerca da palavra de Deus, que Deus ele não tem limites. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente, muito mais além do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que já opera em nós. Estudando a Bíblia, a gente vai ver que Deus é um Deus ilimitado, que o seu poder é grande demais. Efésios 1:19 diz que a incomparável grandeza do poder de Deus está disponível ou é liberada, ativada para com aqueles que creem, para com aqueles que acreditam, para com aqueles que andam por fé, que confiam na palavra de Deus. Esse poder está agora mesmo operando aqui em nosso meio. Esse poder agora mesmo está disponível para todo o universo, para todo o planeta Terra. Deus ele quer fazer, Deus ele quer operar, Deus quer realizar grandes coisas, mas nós muitas vezes estamos colocando limites em Deus. Eu aprendi que a fé segue 3 ações. Diga assim: crer, falar e agir, ou fazer. Fica até mais, a rima pega melhor. Eu costumo dizer que a fé tem uma atitude. E muitas vezes é a nossa atitude que vai dizer se nós confiamos em Deus ou não, se nós estamos conformados ou inconformados. Pela atitude de alguém, você vai saber o que está no coração dela. Para você ver, tem pessoas que não querem se batizar domingo, porque acham que não têm condições, ou não estão preparadas. Mas o batismo é um testemunho público do que está dentro. Por exemplo, eu não sei o que está no coração da pastora Bruna. Quando ela demonstra em atitude, eu vou saber pelas atitudes. Não é assim? Então, naquela época, as pessoas desciam as águas, porque o batismo nas águas não tira pecado. Amém? Quem tira pecado é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. O batismo nas águas, ele é porque Jesus não tinha pecado e se batizou. Ele é um testemunho público da nova vida com Deus. É uma atitude de fé, um ato de fé. Por exemplo, como é que alguém sabia se alguém se converteu ou não de verdade? Ia para as águas. Publicamente, quando alguém desce às águas, está dizendo: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu não quero nada mais com o mundo. Você está entendendo? Então como é que você não está preparado para isso? Não é verdade? Tem pessoas que têm que dar um curso, tem que fazer não sei o que, respeito todas as pessoas, mas entendo que o batismo, quando alguém se converter, tem que descer às águas no mesmo dia. Porque o eunuco de Atos capítulo 8, ele perguntou: o que me impede de descer às águas? E o nosso evangelista Filipe disse: você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus? E ele disse o quê? Creio. Ele disse: então não tem nada. Ele não mandou jurar para obedecer o pastor, para obedecer uma doutrina. Ele só disse: se você crê de todo o coração. Amém? Vocês concordam comigo? Amém. Então domingo a gente vai ter a nossa festa nas águas, tá? Todos que nasceram de novo, todos que aceitaram a Jesus, que ainda não se batizaram, vão estar lá com a gente se batizando, e vai ser tremendo em nome de Jesus. Então eu quero falar sobre não se conformar, eu quero falar sobre esse tipo de atitude. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos capítulo 2, sem demora. Agora eu vou começar a pregar. Tá? A pregação começa agora. Eu ouvi dizer que a vida é feita de 10%. O que acontece com você, 90% é a maneira como você reage. 90% é como você reage ao que acontece com você. A vida é feita de 10%, 90% da vida é a maneira como você reage ao que acontece com você. Deu para entender? Repito de novo. Vou dizer em uma frase que vocês conhecem bem: o problema não é o problema. O problema é o problema que as pessoas criam para resolver o problema. O problema não é o problema, é como eu reajo a ele. É minha atitude com relação a essa situação que você está vivendo que vai fazer a diferença. Só que aprendemos que a fé tem uma ação, a fé tem uma atitude. A fé não considera as circunstâncias, a fé considera o tamanho de Deus. A fé não olha para o problema, a fé olha para a palavra de Deus. A fé, ela vai ficar inconformada diante de uma situação. A fé vai fazer uma mulher romper uma multidão de mais de 10 mil pessoas, mesmo impossibilitada de chegar até Jesus e chegar e tocar em Jesus. A fé vai fazer pessoas dar a volta sobre o muro, parecer que aquilo é loucura, loucura, e dar um grito, gritar gol antes do time fazer gol. Isso é fé. Fé vai fazer muitas coisas. Se você pegar os heróis da fé, você vai ver os atos daquele pessoal lá, é coisas extraordinárias, amém? Então eu acredito que quem tem fé tem uma ação, quem tem fé tem atitude. Vira para o teu vizinho, o mais bonito que tiver do seu lado, não precisa olhar para mim, diga para ele: ei vizinho, cutuca ele aí, e diga: se você tem fé, você vai ter uma atitude correspondente.
Aleluia. Então é sobre atitudes que fazem toda uma diferença. Amém? Somos da fé, Igreja Batista, Palavra da Fé. Ensinamos fé, vivemos em fé. Aprendemos que o justo é um estilo de vida, andar por fé. Mas nossas atitudes têm que ser correspondentes com a nossa fé. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre não se conformar com as circunstâncias, mas agir. Deus falou uma vez comigo: eu só vou fazer quando você agir. Tem coisas que Deus não fez ainda porque você está parado e calado. Quando você se levantar em meu problema e começar a fazer alguma coisa, Deus vai fazer também. Amém? Fé tem uma ação. Primeiro você começa crendo, chegou a fé. Segundo, primeira fé vem em Romanos 10, 17. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto da Bíblia amplificada que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e compreender e entender a palavra de Deus. Então fé vem pela palavra, permanece quando eu medito na palavra, é liberada quando eu falo a palavra e ela traz a existência quando eu faço, quando eu ajo à altura da palavra. Amém? Então nossa atitude em tudo vai fazer toda a diferença. Se minha atitude for errada, eu vou colher consequências erradas. Só que eu pego nessa história aqui de uns jovens, de uns homens que fizeram algo que ficou marcado na história. Marcos capítulo 2, vamos lá. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 2. Deus é bom. Marcos capítulo 2, versículo 1 por diante. Eu quero ler aqui, tá? É estranho, né? Vamos lá. Me assumiu 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. Chegar o tempo que essa igreja vai encher tanto por causa da palavra que vai ter briga para entrar. Amém? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então tinham 4 pessoas trazendo esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico, desceram ele numa cama. Amém? E Jesus, vendo-lhes, porque não foi só a fé do paralítico, mas foi de todos que estavam ali, por isso que aqui está no plural, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Aleluia. Amados, essa passagem aqui é bastante conhecida, que fala de uns homens que levaram um amigo para ser curado até Jesus. Jesus foi para Cafarnaum, a fama de Jesus já tinha corrido por toda parte, e ele estava ensinando a palavra, e a gente sabe que onde Jesus chegava, a fama dele corria, muitas pessoas iam ouvi-lo no deserto. Se 5.000 homens estavam ali no deserto, na primeira multiplicação dos peixes, imagine Cafarnaum, na cidade onde Jesus fez milagres extraordinários, curou a mulher do fluxo de sangue, fez coisas extraordinárias nessa cidade. Só que a Bíblia diz que quando Jesus estava pregando a palavra, era tanta gente, que a Bíblia diz aqui que tinha pessoas do lado de fora da casa, que nem na porta dava para chegar. Imagina, as pessoas não conseguiam nem chegar perto da porta. E o que é que me chama a atenção dessa passagem bíblica? E porque ela entra nessa atitude que faz toda a diferença. Porque esses homens, eles ouviram falar de Jesus, gerou fé no coração deles, e agora eles vão até Jesus. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles param e agora se deparam com um obstáculo, com uma circunstância que no natural, ou muitas pessoas teriam desistido. Muitas pessoas teriam chegado ali naquela casa e teriam dito: a gente bem que tentou. Eu coloquei o currículo, mas não fui chamado, fazer o quê, né? A gente bem que tentou, eu tentei, eu fiz de tudo, mas não deu certo, não é assim? Diga assim: a fé não desiste. Hebreus 10, 38.
Está escrito: o meu justo viverá. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Diga assim: Deus não tem prazer em quem desiste. A Bíblia diz que eles chegaram lá e não desistiram. A fé não faz você desistir. A fé faz você saltar muralhas. A fé faz você vencer as dificuldades. A fé faz você ficar inconformado. Porque tem pessoas que se conformam muito fácil. Estão diante de circunstâncias, o negócio deu errado. Tá bom, isso não é para mim mesmo. Eu acho que eu nasci. Eu sou o pior do pior dos piores. Todo mundo casa, eu não caso. Todo mundo está bem, eu não estou. Todo mundo faz isso, eu não faço. Irmãos, só porque deu errado uma vez, não quer dizer que vai dar de novo. Talvez você recebeu muitos nãos, mas a Bíblia diz que o sim pertence a Deus. Você já tem um sim de Deus para todas as promessas. Você foi, sempre recebeu não. Se relacionou a primeira vez, noivou e deu errado. Foi de novo, noivou, deu errado. Você recebeu 2 não. Mas quem disse que na terceira vez você não tem um sim de Deus? O problema é que muitas pessoas se conformam. Isso eu estou dando exemplo nessa área. Se a gente for ver no ministério, em tudo, as pessoas, a carne, ela tem, o normal dela é se acomodar, é se conformar. Mas Paulo escreveu algo para os romanos: não se conformem com esse mundo. Eu vou dizer além de Paulo: não se conformem com nada. Não se conforme com a falta, porque Deus é a provisão. Não se conforme com a doença, porque Deus é a cura. Não se conforme com o fracasso, porque Deus é a vitória. Não se conforme com a fraqueza, porque Ele é a tua força. Talvez você chegou aqui essa noite e está passando tanta coisa, como aqueles jovens, como aqueles homens que levaram aquele paralítico. Você agora se deparou com um obstáculo. Irmãos, pare para analisar. A casa estava cheia, lotada, não dava nem para entrar na porta. Diz aqui o texto em Marcos, que até para chegar perto da porta tinha obstáculo. Não era para entrar, era para chegar na porta. Sabe o que eles fizeram? Arrumaram uma estratégia. Diga assim, diga para o seu irmão: a fé sempre vê um caminho. Aleluia! Irmãos, quando não tem mais chão, aí é que Deus gosta de operar. Quando não tem mais saída, não tem mais nada, ei! É aí que Deus entra em cena, quando você está em fé. Porque o que devemos fazer quando não tem mais saída? Diga para o seu irmão: continuar em fé. Alguns fazem o quê? Desistem, param, se acomodam. Eu bem que tentei. Você não sabe, apóstolo, eu estou aqui, você não sabe que eu já passei. Você não sabe que eu venho enfrentando. Você não sabe que eu venho lutando. Você não sabe que eu passo em casa com meu marido. Você não sabe o que é que eu estou... Aquela benção. Eu tento, eu boto currículo, pelo menos eu fui lá. Tem uns até que tem tanta preguiça que nem o currículo vai levar, né? Diz: é porque a bênção vem atrás de mim. Mas muitos é por fé, outros não, irmão, é por comodismo mesmo, né? Mas deixa eu te dizer algo: a fé não se acomoda, a fé não para, a fé vence tudo que está na frente dela. E o que me chama a atenção, que eles não conseguiram entrar, e a atitude deles, pastora Bruna, não foi de recuar, não foi de dizer: bem que a gente tentou, chegamos até aqui, fizemos nossa parte. Olha, está vendo que não é a vontade de Deus? Porque tem gente que diz assim: se fosse da vontade de Deus, daria tudo certo. Deixa eu te dizer algo aqui: justamente por ser a vontade de Deus, muitas dificuldades vão se levantar. Porque tem gente que pensa: se for a vontade de Deus, vai ser assim, vai ser assim. Não é assim não, meu amado, que funciona. Levanta a tua Bíblia e diga: a vontade de Deus, graças a Deus, está na sua palavra. Quer saber qual é? Vale a Bíblia. Amém? Aí eles, o que é que eles fizeram? Pararam? Não, a fé não desiste. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer em quem olha para trás. Eles continuaram avançando. Chegaram ao ponto de fazer o seguinte: imagina o trabalho, irmão. Porque hoje tem cadeira de roda. Hoje tem um monte de coisa, tem prótese, tem um monte de coisa. Naquela época era uma cama. Pegaram a cama com um camarada, subiram no telhado da casa. E as casas, você não tem noção como era construída. Subiram no telhado, fizeram um buraco. Você está pensando que era como hoje, os telhados? O telhado de hoje é tudo fajuto, irmão. Para arrombar um telhado de antigamente, o negócio era muito sério. Não tinha polícia naquela época. Não tinha guarda de trânsito. Não tinha meios de segurança dentro da cidade. Então as pessoas tinham que construir casas com muita segurança. Agora a fé deles.
A fé deles fez eles continuarem. Subiu o cara pelo telhado. Subiram. Diga para o seu irmão, a fé nunca vai fazer você descer. Diga, vai fazer você montar num problema. Irmão, quando a pessoa está em fé, ela monta até num problema. Ela aprende a surfar em meio a tempestades. Alguém de fé não vai ficar com medo. Alguém de fé vai andar por cima das águas. Se não dá para andar, surfa. Nada, faz qualquer coisa. Mas alguém de fé não se acomoda e morre com a crise, não. Aleluia! A Bíblia diz que da fraqueza tiraram força os heróis da fé. Afundaram muros. Fecharam boca de leões. Entraram dentro de fornalha de fogo. Olha para o seu irmão e diga, falta o teu testemunho, falta a tua experiência de fé. Irmãos, eu costumo dizer que nessa vida vamos passar problemas. Deus nunca disse que a gente não ia ter dificuldade. Deus nunca disse que a gente não ia passar por coisas. Mas Ele disse que quando a gente passasse pelas dificuldades, Ele estaria conosco. Amém? O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tudo eu temerei, porque eu estou sozinho nessa. Minha vida está um fracasso, foi isso que Ele disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum eu temo, porque eu não estou só. Existe um ser supremo, existe alguém muito maior do que os problemas, existe alguém maior do que as guerras, existe alguém maior do que a noite, existe alguém maior do que a escuridão, existe alguém maior do que a depressão, existe alguém maior do que a doença. E Ele está comigo. Por isso eu não temo. Amém? Então eles, agora, por conta da fé deles, eles subiram, fizeram um buraco e quando deitaram o cara, imagina aquela cama, irmão, todo mundo agora no cenário como esse aqui, a casa lotada, um buraco agora no meio do telhado e uma cama amarrada numas cordas, vai descendo. Vê que trabalho, irmão. Porque tem crente que não quer ter ação, não quer ter trabalho, não quer exercitar os músculos, porque para exercitar o músculo da fé, muitas vezes, a gente tem que fazer algumas forças espirituais, que alguns não querem fazer. Tu imagina um corredor, quando Paulo disse, olha, quando um atleta entra no estádio, ele corre para alcançar o prêmio. E ele disse, em 1 Coríntios, correi de tal maneira que o alcanceis. Corra com objetivo, ele está dizendo. Mas o que me chama a atenção é que um atleta muitas vezes está faltando fôlego, falta a última volta na maratona, as pernas não aguentam, o braço cansado, o corpo está dizendo, para, desiste. Mas a perseverança, a tenacidade de resistência, faz com que a pessoa pare em meio a tudo isso. E não pare, não desista, vá até o fim. Irmãos, é melhor morrer tentando do que viver sem fé. Sabe o que é que Smith, um inglês, o Furt, disse? O nome dele em inglês é meio complicado, Smith. Ele disse algo que eu acho interessante, o apóstolo da fé. Ele disse, não sou movido pelo que eu vejo, não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu creio. Ele disse que é melhor morrer crendo do que viver sem fé. Diga para o seu irmão, a fé tem que ter uma ação, irmão. Tem gente que, se fosse outras pessoas que eu conheço, no lugar desses camaradas que levaram o paralítico, o pastor Micheline, quando chegassem na casa, ia dizer, a gente fez nossa parte. É porque não é a vontade de Deus. Foi até aqui. Eu só podia fazer até aqui. Ei, Deus quer que você creia mais. Deus quer que você ande mais um pouco, que você caminhe mais um pouco, que você continue mais um pouco, aguenta mais um pouco, amém? O mesmo texto de Hebreus, capítulo 10, 38 diz, no versículo 37, e o que há de vir virá e não tardará. Aguenta só um pouquinho, está chegando. Na sua força você não pode, diga, mas na força da fé. Amém? Vamos continuar. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu boto ela nessa história porque aquela mulher foi extraordinária. A Bíblia diz que ela passou 12 anos sofrendo com a doença. Ela tinha uma hemorragia. Naquela época não havia medicina. Os estudos da medicina não tinham condições de diagnosticar o que aquela mulher tinha. Então, como o leproso era alguém naquela época que quando era acometido dessa doença, ficava destituído da sociedade. Aonde entrasse tinha que dizer, imundo, imundo. E aquela mulher tinha uma doença, perdia sangue sem parar.
E como era uma questão de sangue e ninguém sabia a causa, eles também destituíam a pessoa da sociedade. E a Bíblia diz em Marcos 5, versículo 25 ao 34, narrando a história dela toda, eu estou lendo assim para vocês ganhar tempo. E o que acontece? Essa mulher, quanto mais ela tentava resolver o problema, mais piorava. Quem aqui já fez isso? Diga assim comigo, do meu jeito. Diga, se eu tentar do meu jeito, realmente pode piorar. Diga, mas do jeito de Deus é mais fácil. Essa mulher tentou do jeito dela, passou 12 anos. Desejar não é fé. Ela desejava ser curada, mas nunca foi. Fé é diferente. Ela ouviu falar de Jesus, gerou fé no coração. Por onde é que vem a fé? Ouvir a palavra. Jesus é a palavra, é um só. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio ele era o verbo, a palavra. Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar da palavra. Gerou fé no coração dela. O que é que ela fez? Ela agora começou a dizer. Jesus ia entrando na cidade de Cafarnaum. Ela ficou na esquina de uma rua, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Faz tempo que eu estou aqui sofrendo. Faz 12 anos que eu fui para tudo que é médico. Foi isso que ela disse, não? Bati tudo que é hospital dentro de Pernambuco e não achei a cura de ninguém. Foi isso que ela disse, não? Eu já gastei, eu peguei minha casa, vendi e botei lá e não teve jeito. Eu tinha bens, eu tinha dinheiro. Minha vida não presta, tudo é errado para mim, faz 12 anos. Olha para o seu irmão, de quanto tempo faz que você está nessa? Diga para o seu irmão, você vai ficar nessa até você crer. Diga, quando você crer, você sai dessa. Aleluia, você diz, mas assim, apóstolo, e assim? Ei, fé, Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Fatos é uma realidade. Efésios 1 e 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Onde é que estão essas bênçãos? Amados, quando Jesus morreu na cruz, ele disse: tudo está consumado. Ele disse: tudo está pronto. Ele criou um celeiro. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, existe um lugar nas regiões espirituais que estão lá todas as sortes de bênçãos. Por isso que Hebreus 11, 1 diz: convicção de fatos que não se veem. Não pode se ver com os olhos naturais, porque esses fatos, fato é uma realidade, algo que já aconteceu. Não estão aqui na dimensão física, estão em um celeiro, nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez, diga assim, tudo que Deus fez está em Cristo. Diga para o seu irmão, a fé é o cartão magnético que você vai sacar nessa conta chamada em Cristo. Vamos entender melhor o negócio. Convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso sentir. 2 Coríntios 5 e 7 diz: andamos por fé e não pelo que sentimos. Não somos movidos pelo que vemos. Então, a oração da fé, segundo Marcos 11, 24, diz assim: tudo aquilo que você pedir a Deus, crendo que quando pedir já recebeu, você recebe. Então, você creu? Quem crê aqui? Diga para o seu irmão, você creu numa palavra? Numa promessa que está escrita na palavra de Deus? Levanta a tua certidão de garantia, olha para o teu irmão e diga: essa é a minha certidão de garantia. Diga: a palavra de um Deus que não mente, a palavra de um Deus que não falha. A palavra de Deus é a minha certidão de garantia, é a minha constituição. E a Bíblia diz que toda promessa de Deus já tem um sim e um amém. Quando você descobrir uma promessa, ela já está disponível para você. Só que quando você crê, o negócio já é ativado no reino espiritual, até se materializar. Você não precisa ver nem sentir, já existe. Eu orei a Deus pedindo algo, crie, já é. Já aconteceu. Agora, se você precisar ver ou sentir, isso não é fé. Por isso que eu disse a vocês, se você crer, você sai dessa. A mulher do fluxo de sangue, o que aconteceu com ela? Ela creu. Ao contrário dessa mulher, muitas pessoas esperariam Deus fazer por elas o que era para elas fazerem. Ao contrário dessa mulher, muitos iam esperar Deus fazer por ela o que era para ela fazer em Deus. Quer que eu repita de novo? A tua parte é crer.
e agir. A parte de Deus é fazer. O problema é que as pessoas se acomodam, ficam na cadeira de balanço, no vale da solidão, do sofrimento, das melancolias, não sei de onde. E o que é que elas fazem? Esperando Deus fazer alguma coisa. Aquela mulher não ficou gritando de longe, pastor Saulo: Deus, olha para mim, faz 12 anos que eu estou sofrendo. Ninguém me vê, ninguém me olha, eu não caso, eu não presto, eu não faço, eu não tenho. Foi isso que ela disse? Não. Quando ela creu, ela não contou mais nada para ninguém. Ela dizia para ela mesma: se tão somente tocar, serei curada. Se tão somente tocar, serei curada. Aí você pensa: foi fácil demais. Foi não. Imagina Jesus em Cafarnaum, mais de 30 mil pessoas ao redor dele, sem contar que essa mulher, por ter essa doença, ela não poderia nem entrar no meio da multidão. Ela teria que gritar: imundo, imundo. E ela não gritou. O que ela gritou foi a voz da fé: se tão somente tocar, serei curada. Porque a fé não vai falar das melancolias, a fé não vai falar dos problemas, a fé não vai falar das fraquezas, a fé não vai falar das impossibilidades, a fé vai falar da vitória, a fé vai falar do que Deus fala. E o que é que ela falou? O que Deus quer. Ela disse: tão somente tocar, serei curada. E ela rompeu a barreira, tocou. E Jesus, eu não vou tocar nos outros assuntos, que ela já ministrou essa área. O que me chama a atenção é que essa mulher não se conformou. Ela poderia ter parado e ter dito: não, para mim não tem jeito, já gastei, já fui para médico, já procurei tudo que é jeito, esse cara nem médico é, ele é carpinteiro, por que eu vou procurar ele? Por que eu vou procurar ele? Ele é carpinteiro, o que é que ele entende de medicina? Ela não se conformou, 12 anos sofrendo, mas quando ela descobriu, aí, meu irmão, ela se levantou da melancolia, do vale da solidão, do sofrimento e disse: é hoje. Agora o negócio vai mudar. Agora você vai ver uma mulher diferente, viu, Satanás? Diga para o seu vizinho: a sua parte você tem que fazer. Vamos para Marcos capítulo 9, versículo 22. Que algumas pessoas querem que Deus faça a sua parte. Vou ler essa frase, eu acho interessante. Não podemos controlar todas as circunstâncias que nos cercam, mas podemos controlar as nossas reações. A tua atitude vai fazer toda a diferença. Falei que a vida é feita de 10%. 90% é o que você reage ao que acontece com você. A mulher do fluxo de sangue, quando ela reagiu, tudo ficou diferente. Os 4 paralíticos, quando reagiram, tudo ficou diferente. Sacode teu irmão e balança e diga: reaja! Tem gente que Deus tem que pegar e já vai-te embora, rapaz. Sai desse negócio, pelo amor de Deus. Que é isso? Não se conforma. Pastor, apóstolo, você não sabe, minha casa está um problema, é demônio se levantando, meu filho nós drogando, não sei o que. Ei, isso tem que acabar. Quando você não se conformar, Deus vai começar a fazer algo lá dentro. Eu vou mostrar daqui a pouco essas coisas. Vamos para lá. Espero em Deus conseguir terminar esse assunto. Vamos lá. Eu pedi para abrir aonde mesmo? Marcos 9. Quer ver umas coisas diferentes, irmão? Aí o cara... Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu estou animado hoje, irmão. Não sei vocês. Eu sempre sou animado, mas hoje eu estou mais. Marcos 9, versículo 22. Vamos logo ler o versículo 20. Vamos ler o 19. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam-me aqui. Antes de ler, eu quero contar essa história. Um homem tinha um filho que tinha problema com demônio. E ele tinha um espírito de surdo e mudo. E esse demônio, quando pegava essa criança, atirava no fogo, na água. E era um problema dentro de casa. E foram procurar os discípulos de Jesus. E eles não fizeram nada. Eles não tinham fé. E eles foram até Jesus. Disseram: Senhor, a gente não conseguiu fazer nada. Jesus dá essa resposta para eles: ó geração incrédula, ó pessoas sem fé. Ele disse: até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou fazer para vocês o que é para vocês fazerem? Vai chegar o tempo que eu vou ter que ir. O Espírito Santo vai vir. E quem tem que fazer é vocês. Porque tem gente que diz: Jesus, venha cá. Jesus diz: já fui aí há muito tempo. Amém?
Agora é sua vez de se levantar e crer. Agora é sua vez de pôr esse capeta chifrudo do inferno para ir embora. Amém? Aleluia, porque os que são da fé não retrocedem. Os que são da fé não olham para trás. Os que são da fé avançam para o alvo. Aleluia, vamos continuar. Aí versículo de número 20, ele disse assim: e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Quando o espírito viu Jesus, irmão, ficou logo se tremendo nas bases. Aleluia. O diabo e o inferno tem medo de mim, de você. Ele tem medo que você entenda quem você é e comece a andar naquilo que Deus te chamou para fazer. Aí vamos continuar, que isso é um outro tema. Caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, como se fosse uma epilepsia. E o que aconteceu? E perguntou o pai dele, Jesus perguntando ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde infância. Desde infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Irmão, já notou que as pessoas sempre jogam para Deus a responsabilidade? A parte de Deus ele já fez. Mandou Jesus, curou e deixou tudo pronto. Agora a igreja precisa entender a sua parte, que é um andar por fé, crer naquilo que já está pronto. Diga para o seu irmão, você não tem que lutar com o diabo. Diga, ele já foi vencido na cruz. Diga, você só precisa se posicionar na palavra de Deus. Diga, é crer e receber. É resistir a ele por meio da palavra. Tiago 5 e 7 diz, resista ao diabo, ele fugirá. Se submeta a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que eu resisto a ele? Como Jesus resistiu. Quando ele vem para você, o que é que você faz? Está escrito. Quando ele disser, eu quero ver como é que tu vai pagar as tuas contas, aí você é, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro, Satanás, eu estou trabalhando, eu tenho uma renda, mas eu não dependo dela. A minha fonte é quem criou o universo. E eu vou dizer mais uma coisa para você, viu? Efésios 3 e 20. Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Ele é o El Shaddai, ou seja, ele é o Deus mais do que suficiente. Se para você não é nada, para mim ele é suficiente. Amém? Diga ao diabo isso mesmo. Diga a quem quiser. Amém? A fé fala também. Diga para o seu irmão, a fé fala. Diga, mas não de fracasso. Não do tamanho do gigante. Não do tamanho da montanha. Diga, a fé fala o que Deus fala. O que aconteceu aqui? Chegou para Jesus e disse, tu pode fazer alguma coisa? Versículo 23. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é para quem? Ele disse, ei, eu quero fazer. A vontade de Deus é fazer. Mas o problema não está em Deus, o problema está em você. Se você pode crer. Por isso que a atitude daqueles dos homens que levaram o paralítico e da mulher do fluxo de sangue fez toda a diferença. Porque o problema não está em Deus. Deus pode fazer, Deus quer fazer. Vou dar um exemplo básico para vocês sobre isso. Bem básico do básico. Por exemplo, se eu tivesse aqui agora 10 mil potes de água e você só tivesse um, quanto você receberia de minha parte? O problema está em quanto eu posso te dar? O problema está em quanto você pode? A Bíblia diz numa versão de uma Bíblia, de uma tradução de uma Bíblia, que a fé é a habilidade de receber as promessas de Deus. O problema não está em quanto Deus pode fazer. O problema está na nossa habilidade de fé de receber as bênçãos de Deus. E todas elas foram recebidas por meio de atitudes, de ações. Porque Tiago, capítulo 2, 14, diz que a fé sem obras, ela é... Fé em ação é fé, é você praticar a palavra. A prática da palavra é a fé em ação. O problema é que algumas pessoas não alimentam a fé, alimentam a melancolia, alimentam o problema. Fica o dia todo só pensando em besteira. Olha para o seu irmão e diga para ele, você não verá mudança, nem crescimento, com uma velha maneira de pensar. Porque todo pensamento negativo vai vir em sua mente quando você estiver diante de um problema, de uma circunstância. Como esse homem aqui, Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Jesus disse o quê? Se tu podes, crê.
tudo é possível ao que crê. Eu me lembro quando Moisés chegou diante do mar. Irmão, o mais fácil era Moisés, porque Deus levou o povo de Israel para um outro caminho. Em Êxodo capítulo 14, a Bíblia diz que quando eles chegam diante do mar, qual era o normal? Porque a gente pensa assim, Deus nos tirou daqui, é uma promessa de Deus, eu estou debaixo da vontade de Deus, vai ser tudo facinho, facinho. É isso? Não estou dizendo que Deus é um Deus de dificuldade, mas existe uma oposição. E quando Moisés chega diante do mar, tinha um mar. O normal, se Deus, né, não chamou ele, era para já estar aberto. Aí fica tudo fácil. O problema da gente é isso, a gente não quer vencer os limites, a gente não quer romper as barreiras. Porque, irmãos, às vezes você tem que chegar numa situação dessa, está encurralado. Tem gente que, se não ficar encurralado, não sai de onde está. Eita, esse negócio subiu, desceu bem quentinho aqui, não sei porquê. Escuta só o que eu vou dizer. O camarada está diante do mar. De um lado tem montanha, do outro lado tem montanha, e atrás vem Faraó com um exército terrível para matar o camarada. Imagina agora, o que é que você faria? Hein? O que é que você faria? Diga para o seu irmão, a atitude de fé faz toda a diferença. Irmão, quando não tem mais saída, quando tem mais caminho, diga, é a hora de usar a fé. Olha para o seu irmão, diga, é a hora de crer na palavra. É hora de se levantar em meu problema e dizer, ó, meu Deus é maior, rapaz. Aleluia, eu estou pregando, irmão. Eu estou bem simples, eu não estou muito profundo, é uma coisa muito simples, feijão com arroz hoje. Mas vamos entender algo. Diante do mar, não tem saída. Aí Moisés faz o quê? Vai orar. Quando ele ora, Deus diz o quê? Porque você está clamando, seu bobão. Tem coisa que não é para você orar, é para você agir. Irmãos, tem coisas que temos que pedir a Deus e crer. Note que Marcos 11:23 diz assim: se alguém disser, não é? Ele não disse o pastor, o crente, ele disse se alguém disser. Esse princípio é para qualquer pessoa que crê. Se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que você está dizendo, tudo o que disser, lhe será feito. O problema é que tudo que algumas pessoas estão dizendo é sem crer naquilo que diz. Aí a Bíblia não diz para orar. A Bíblia não diz para dizer, Deus, venha cá e remova a montanha. Diz isso? Por quê? Porque em certas circunstâncias não é para você orar, é para você ordenar, é para você declarar. Diante do diabo, você não vai dizer, Jesus, venha cá e expulsa esse demônio. É isso que você vai fazer? Não. Você vai botar a mão, o dedo, apontar para a cara do chifrudo e vai dizer para ele, meu Jesus já veio aqui há 2014 anos, 16 anos atrás, foi e deixou uma ordenança para mim. E eu tenho que cumprir ela. No meu nome, vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. Você está entendendo? Por isso que Jesus estava dizendo aos discípulos lá em Marcos 9, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou fazer para vocês o que é para vocês fazerem? Só que agora, fisicamente, Jesus não está mais aqui, mas ele está por meio de sua palavra. A palavra e ele é um só. E quando Moisés vai orar, voltando à história, porque agora deu uma salada de fruta tremenda aqui. Volta para uma história, vai para outra, para não confundir a mente de ninguém. Voltando para o cenário de Moisés, diante do mar, o que aconteceu naquele dia? Ele foi orar. Deus disse, por que você está orando? Essa não é a hora de orar. Essa é a hora de fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão, primeiro você ora. Você crê. Diga, mas tem circunstâncias que você vai ter que elevar a voz, pegar a vara que é a palavra, e dentro de casa, começar a declarar, Satanás pode sair, falta pode desaparecer, montanha, erga-te e lance-te no mar. Você tem que falar, amém? A Bíblia diz que ele perguntou o que é que você tem nas mãos, ele disse a vara. Lembra que no começo ele deu autoridade a ele e colocou a vara na mão dele? E disse o quê? Toque. Olha para o seu irmão, diga, alguns momentos você vai orar, mas outros você vai ter que se levantar e começar a andar por fé. Tocar nas coisas. Lembra que a mulher do fluxo de sangue, até ela tocar, ela não recebeu nada? O que é que isso quer dizer, o tocar? O agir, a atitude. Até você ter uma atitude, Deus só vai agir quando você agir. Essa é a palavra que está no meu coração. Eu estou pregando tudo isso para dizer essa palavra. Deus só vai fazer quando você agir. E os sinais, Marcos capítulo 16, versículo 17.
hão de seguir aqueles que creem. Diga para o seu irmão, sinal de Deus vai depois da fé. Diga, primeiro você crê e age, depois os sinais vêm. Irmão, muitas pessoas chegariam como Moisés diante daquele mar e iam se conformar. Chegamos até aqui. Deus foi traíra comigo. Me prometeu algo. Deus vai ter abandonado no meio do caminho, né? Deus já fez isso com alguém antes. E por que Ele vai abandonar você? Por que Ele vai deixar você a mercê? Não vai. O diabo quer que você pense isso. Mude a sua mentalidade. Voltando à fita. O problema não está em Deus fazer. Está na nossa habilidade de receber ou na nossa atitude de receber. Prova isso? Prova. Vamos para a 2 de Reis, capítulo 4. Tem um monte de texto, um monte de coisa para a gente pregar, mas não dá. A gente tem que botar para outra quinta para continuar a mensagem, né? Eu ia falar sobre Deus usa os inconformados, mas não vai dar tempo. Vamos lá. Fica para outro tema. 2 de Reis, capítulo 4. Eu encontro essa passagem, eu acho ela extraordinária. Tem pessoas que têm uma velha maneira de pensar. Tem que mudar sua atitude, sua mente, pensamentos que eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir, eu não posso, eu não tenho. Você está entendendo? Você tem que tirar esses pensamentos. O Brasil está em crise, a economia está assim, eu não vou arrumar emprego. Para com isso, rapaz. Tira essa velha maneira. A Bíblia diz que Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos. Um odre é um recipiente de couro. Quando ele envelhece, ele fica rígido. Tem gente com uma mentalidade tão medíocre, rígida, pequena, raquítica, que não consegue ver as coisas de Deus como Deus grande. Vai pedir algo a Deus, pede bem pequenininho, porque acha que está ajudando a Deus, pedindo dessa maneira. Deus entende seu nível de fé e te alcança com ele. Mas Deus quer que você estique sua fé, alongue sua fé. Comece a pensar grande e ver-se grande. E desejar coisas grandes, porque Deus é grande. Tem pessoas que pensam assim: Deus, me ajuda a pagar o aluguel da minha casa. Olha o tipo de pensamento. Agora vê o que é pensar grande. Deus, eu estou orando pela minha casa. E ainda estou orando para ter outra para dar a alguém. Um odre velho, ela é de couro, um recipiente duro, rígido. É uma mentalidade como aquele povo que saiu do Egito, só pensava no Egito. Estava no deserto, tinha cordonize, tinha maná, mas só pensava nas cebolas que deixaram no Egito. Nos sepulcros, tanto lugar para morrer, vai morrer, só pensava em morte, irmão. Quando Deus chamou eles para ir para um lugar para desfrutar a vida, eles estavam pensando nos sepulcros. Uma mentalidade rígida, velha. Sai do mundo, vem para a igreja, mas a mentalidade não muda. Mentalidade ultrapassada, fracassada. Por isso que Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres. Primeiro você precisa mudar a sua mentalidade, a forma de pensar, para que novas coisas venham para você. Deus tem um novo, Deus tem algo maior, mais supremo. Deus tem provisões sem limites. Deus tem suprimentos sem limites. Amém? Vamos ver isso. 2 de Reis, capítulo 4, diz assim: assim foi Salomão. Oxe, primeiro, eu estou na segunda, foi mal. 2 de Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me meus dois filhos para serem mortos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não despreza o que Deus te deu. Ela pensou: eu não tenho nada. Ela não disse que tinha, ela disse que não tinha nada. A botija para ela não era nada. Mas Deus vai usar o que você tem. Se é para multiplicar, para transformar, mas Ele vai pegar o que você tem, que você acha que não é nada, que Ele te deu, Ele vai fazer disso algo muito grande. Mas a mensagem não é essa. O que eu pego aqui é o seguinte: é essa parte aqui que o homem de Deus diz. Então disse ele, vai, versículo 3, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Olha a parte final do versículo: não poucos.
Versículo de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. O que é que eu pego com essa mensagem aqui? É que quando o homem de Deus vai passando na cidade, essa mulher viúva, que o marido dela era profeta, morreu, deixou uma dívida, ela não tinha como lidar com a dívida, porque era algo que estava além dos seus recursos financeiros. Essa mulher agora, ela recebe uma palavra de um homem de Deus. O homem de Deus chega para ela e diz: o que você tem em casa? Ela primeiro disse que não tinha nada, mas ela tinha. E ele disse: o que é que você tem? Ele disse: um vaso de azeite. O azeite naquela época poderia ser consumido ou vendido. Ele era usado para várias coisas, para fazer fogo, para alimentação, para venda, para troca, para tudo. Então, ele disse: pega essa vasilha de azeite, faz o seguinte, pega vasos emprestados, não pouco. Olha a ordem do homem de Deus: não pegue pouco. Olha para o seu irmão e diga: não se venda barato. Se você tiver naquela mentalidade de uma botija, de um galão, de um pote, irmão, muitas pessoas vêm em nossa igreja e às vezes tem a mentalidade de uma botija, de um pote: eu nunca vou ficar bem, eu nunca vou casar, sempre dá errado. Toda vez que eu estou lá bem pertinho, chega na trave, o negócio não funciona. Está vendo ao meu redor? É tudo ruim que está me acontecendo, não é assim? É essa mentalidade de um pote, de um galão, né? Alguns são como essa mulher, pegaram alguns potes emprestados. Outros, irmão, tem vindo uma palavra da fé, tem vindo a IBPF, eles vão lá no Carrefour e não pegam um pote, ele pega muitos potes. Cadê essas pessoas aqui essa noite? Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus tem todos os potes, Deus não tem um pote, Ele tem todos. A ordem do homem de Deus foi o seguinte: pegue vasos emprestados. Se ela só pegasse 3 vasos, quanto ela receberia? Lembra do que eu disse no começo? Eu tenho 10 mil potes, se você tem um, se eu for transferir para você, você só vai receber um. O problema não está em quanto Deus pode dar, o problema está em nossa habilidade de receber de Deus. Amém. Tanto é que o homem de Deus ainda alertou ela: não pegue pouco. Olha para o seu irmão e diga: não pense pouco. Diga: não pense que você vai viver a vida toda tentando e se esforçando para pagar o aluguel. Diga: mude essa mentalidade. Meu Deus é o El Shaddai, Ele é o dono da provisão, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, Ele tem todos os suprimentos. Você tem que não se conformar. Vocês estão entendendo? Tem gente que já se conformou: é porque o Brasil está em crise, é porque eu nasci assim, é porque minha família veio. Ei, deixa eu te dizer algo nessa noite. Há 17 anos atrás, eu não imaginaria que Deus ia fazer o que fez na minha vida. E eu ainda sei que é só o começo. Mas, irmãos, quando eu paro hoje e vi de onde eu saí, o que eu era, o que eu tinha, e o que Deus fez comigo, quando eu olho para 18 anos atrás, eu olho assim e faço: uau, Deus, você se superou. Tem pessoas que daqui a um tempo vão olhar para trás e vão dizer: meu Deus, o que é isso? Mas, ei, diga para o seu irmão: não é para todo mundo não. Diga: isso é para quem não se vende barato. E diga: pessoas que esticam a fé, pessoas de grande fé, pessoas que não têm um pote, que vão lá no Carrefour e pegam todos os potes. Amém? Essas pessoas estão vindo aqui toda semana na IBPF. Deixa eu te dizer algo. Viu aqui, quando acabou o último vaso, vamos dizer que ela pegou 10 potes. Quando acabou o último vaso que o filho dela traz, o azeite parou. Só vai parar quando você parar de crescer. Entenda, algumas pessoas têm uma visão muito medíocre de sua vida. O primeiro crescimento que você tem que ter não é externo, é interno. Primeiro você precisa se preparar por dentro. Quando você crescer por dentro, o que está fora vai começar a mudar. Diga para o seu irmão: começa por dentro, irmão. Diga: deixa a fé crescer. Alimenta a tua fé. Alimenta a tua fé. Alimenta, deixa criar raiz, deixa criar músculo. Se enche da palavra. Depois diga para ele: depois mude a sua mentalidade. Renove sua mente. Deixa as verdades de Deus penetrar. A Bíblia fala disso em Mateus 7, 24 ao 27. De alguém que ouve e pratica, de alguém que ouve e pratica, como uma casa na rocha. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem está controlando a tua vida? São as dificuldades e circunstâncias ou a palavra de Deus? É isso que faz a diferença. Essa mulher aqui, ela entendeu a mensagem do profeta e mandou pegar vasos. Mas se ela só pegasse um, o milagre dela só seria aquilo.
Tem gente que só recebe poucas coisas e acha, poxa, o profeta Célio, você não tem noção. O profeta Célio não pegou um pote. Ele trouxe 3 caminhões de potes. Mas Pedro Henrique só trouxe um potinho. Diga para o seu irmão, se livre desses potes pequenos. Amém? O crescimento está vindo. Se você ficar com essa mentalidade pequena, nunca vai chegar algo grande em tua vida. Porque você tem se conformado com coisas pequenas, em lugares pequenos, em uma mentalidade pequena, em tudo pequeno. Diga para o seu irmão, seu Deus é grande. Jesus nunca disse, seja feito conforme o tamanho de Deus. Ele dizia, seja feito conforme a sua fé. Não está de acordo em quanto Deus pode fazer. Está de acordo em quanto eu posso crer. Aquela mulher creu só para aqueles potes. Só foi o que ela recebeu. Tem pessoas que só recebem 5, 6, 7 potes. E o que é incrível, que milagre extraordinário, irmão. Parecia que ela ia trocar azeite de uma vasilha para outra, mas não era. Que Deus espetacular. Imagina aí agora. Você pega um pote cheio de azeite, bota para o outro. Eu já vi você tirar de um galão, botar em outro. Parece que você vai fazer uma troca de um recipiente para o outro, mas não era. Quanto mais ela botava, mais enchia o que estava botando e mais enchia o outro. Diga, Deus pode fazer. Ele sabe fazer. Agora diga, para Ele fazer, você precisa crer. Você precisa esticar sua fé. Criar espaço para o crescimento interno, para depois vir externo. Começa por dentro, se cresça por dentro. Mude essa visão pequena e raquítica, que começa a ter uma visão ampla daquilo que Deus tem para você. Não se prenda ao passado. Não se prenda a coisas pequenas. Eu gosto de contar esse testemunho que tinha um homem pescando lá no lago. E ele disse que estava pegando peixes e de repente quando olhou, desde de manhã tinha um homem em outro barco pegando peixes. E ele pegava peixes enormes e jogava fora. E os peixes pequenos ele ficava. E pegava os grandes e jogava fora. E os pequenos ficavam. E ele perguntou, ficou inquieto, disse, poxa, estou inquieto com essa situação. Vou perguntar a esse homem por que ele está pegando os peixes grandes, jogando fora e ficando com os pequenos. E ele disse, quando chegou perto do barco, disse, moço, me desculpe lhe interromper, me desculpe ser intrometido, mas sem querer já sendo, eu quero saber por que você pega os peixes grandes e joga fora. Aquele homem olhou para ele e disse, é porque eu tenho uma frigideira de 25 centímetros. Essa frigideira veio da sua avó, do seu tataravô, passou para mim e para você. Diga para o seu irmão, jogue fora as frigideiras de 25 centímetros. Diga, alongue sua fé, mude sua mentalidade, não se conforme com as circunstâncias, porque Deus tem algo grande para fazer na minha e na tua vida. Tem algo grande vindo, Deus precisa de mais espaço. E o espaço que você dá dentro de você começa a refletir fora. Quando eu nasci, meu destino, o diabo dizia, você vai ser isso, você vai ser aquilo. O diabo quis me dar uma frigideira de 25 centímetros, mas eu conheci a palavra da fé, amém? Eu conheci a IBPF, sabe o que eu fiz? Joguei fora essa frigideira. Eu não tenho uma frigideira de 25 centímetros, eu tenho uma fé radical, eu tenho o Carrefour todo disponível de Deus para a minha vida. Ei! Diga para o seu irmão, joga fora essa mentalidade de 25 centímetros. Diga, jogue fora, rapaz. Deus é mais do que suficiente. Deus é poderoso para fazer. Deus pode todas as coisas. Agora, vai depender de sua atitude de fé. Amém? Vocês recebem essa palavra? Não dá para terminar. Eu vou fazer o seguinte, quinta-feira que vem a gente conclui, tá bom? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se conformem. Não se conformem. Se levante meu problema. Creia, porque Deus pode fazer mais. Se você só pegou 5 potes, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Entenda que é você que tem que ter a habilidade de receber. Fé é uma habilidade de receber as bênçãos de Deus. As coisas que estão nos lugares espirituais, que já me pertencem e já te pertencem em Cristo Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus, Pastor Saulo.